Eu tenho um grande medo de que uma coisa terrível vá acontecer ao meu pai. Eu não sei porquê. Simplesmente eu tenho um medo terrível. Eu sinto que vai acontecer uma coisa terrível à minha namorada também. Eu sinto impulsos repentinos de fazer coisas que... É uma ordem que vem de dentro de mim, que exige que eu faça coisas... Que espécie de coisas? É uma ordem para eu cortar minha garganta com uma navalha. Eu sei que isso é uma loucura. E aí faço alguma coisa que me impeça de agir assim. Paguei minha vida tentando lutar contra essas ideias. Há quanto tempo sofre com essas ideias? Sua obsessão? Desde que eu era bem menino. Mas principalmente nesses últimos 4 anos. Freud não conhecia a extensão da doença do paciente. Mas se o inconsciente é o produto de experiências reprimidas da infância, eram esses acontecimentos esquecidos que Freud teria de revelar. Freud já havia percebido que os temores do paciente, de que alguma coisa ia acontecer a seu pai e a sua namorada, eram essencialmente absurdos. Depois de nossa primeira entrevista, levei-o a concordar com a única condição de tratamento. O senhor deve dizer tudo o que vier à sua cabeça. Mesmo que lhe seja desagradável, que pareça sem importância, irrelevante ou até mesmo sem sentido. Eu sempre fui atormentado por impulsos criminosos. E eu tinha a mórbida impressão de que meus pais sabiam o que eu estava pensando. Mas tinha um pressentimento de que, tendo esses pensamentos, alguma coisa terrível iria acontecer. E eu devia fazer tudo o que pudesse para evitar que ela acontecesse. Lembra-se de alguns desses temores? Mesmo quando eu era jovem, eu não conseguia evitar de pensar na morte de meu pai. E isso me deixava muito nervoso. Agora eu ainda tenho esses temores. Temor de que aconteça alguma coisa ao meu pai. E o meu pai já morreu há muitos anos. Então não pode sofrer nenhum mal? Sim, eu sei disso. Mas eu ainda sinto muito medo por ele. Ele criou uma neurose obsessiva baseada em suas experiências sexuais da infância. Isso produziu um conflito em sua mente. Lado a lado com um desejo obsessivo de ver o corpo da jovem, havia um medo obsessivo de que o pai morresse. Um instinto neurótico e a reação contra ele. Do tempo em que era menina. Por que se acovardou por ter de pagar a ele? Eu não queria parecer um idiota. Não podia me arriscar a pedir aos tenentes para fazerem aquela maluquice. Eu não consegui decidir o que fazer, se eu levava o meu plano até o fim ou se fugia. Eu fui até a ferrovia. O carregador disse, trem das 10 horas. Eu disse que sim. Foi o destino. O trem das 10 horas não passava no posto dos Correios. No posto dos Correios? Na cidade onde era o posto dos Correios, capitão. Ia para Viena. Então eu fui para Viena. E no dia seguinte, eu coloquei o dinheiro em uma carta. E então o enviei para a moça do posto dos Correios. É provável que, na verdade, ele sempre soubesse que foi ela quem pagou o frete de seus óculos. Por que não reconheceu o fato antes? Enviei o dinheiro para a moça do posto dos Correios. Foi a pista que levou à verdade oculta por toda aquela incrível história. O que ele está tentando esconder?
Por que estava deliberadamente se recusando a admitir que foi ela quem pagou o frete para ele? Por que ele preferiu criar uma estranha obsessão sem sentido, envolvendo ratos, o pai, sua namorada e compromissos de dinheiro com o tenente? Para explicar. O que precisamos fazer é encontrar as ligações certas. Ligar os seus sentimentos de reprovação, de culpa, de autocensura com o que realmente os causou. Sabe, ninguém está acostumado a ter sentimentos fortes sem que consiga explicá-los. Então, olhamos à volta buscando uma causa possível. E pegamos a primeira que pareça razoável. O senhor se agarra ao fato de estar ausente do leito de morte de seu pai. Mas fez a ligação errada. A verdadeira causa desse forte sentimento está em alguma experiência desconhecida alojada em seu inconsciente. O que nós temos a fazer é torná-la consciente e depois estabelecer a ligação certa. Quer dizer que minha sensação de ser um criminoso com relação ao meu pai é justificável? Provavelmente. Por algum motivo que desconhecemos. Mas nesse ponto do seu tratamento, vai achar difícil aceitar isso. Eu jamais aceitarei porque é impossível. Eu nunca fui um criminoso para o meu pai. E mesmo que eu aceitasse a justificativa desse sentimento, eu não vejo em que isso poderia me ajudar. O senhor está aceitando que o seu sentimento não ajudaria. Mas ele pode ajudá-lo a lembrar-se dos acontecimentos que deram origem a ele. E que ainda estão ocultos em seu inconsciente. Eu gostaria de falar sobre meu pai. Eu tenho as fotografias dele. O intenso é o que está suprimindo o seu ódio. Eu desisti da felicidade. 3 vezes, desde o tempo em que era menino, desejou que seu pai morresse para que pudesse ter dinheiro e casar com a jovem que amava. Os seus desejos sexuais normais foram inibidos pelas suas experiências da infância. E considera o seu pai um empecilho entre o senhor e o objeto de seus desejos sensuais. E o senhor o odiava por isso, desde quando era criança. Mas havia uma pedra na estrada. E eu pensei que, se as rodas da carruagem batessem na pedra, Gisela podia morrer. Então eu peguei a pedra e a coloquei fora da estrada. O senhor queria protegê-la. Jurou que nada aconteceria a ela. Aí eu vi como eu tinha sido absurdo. Peguei a pedra e a coloquei de novo no lugar em que estava. Queria que ela vivesse, queria que morresse. O desejo de causar mal, o desejo de proteger. Esses são os componentes na batalha entre o amor e o ódio. Não, pô. A obsessão do paciente exibe um irresistível antagonismo que ficou demonstrado em sua atitude de superproteção. Ele tirou a pedra da estrada para salvar a vida da moça, mas a recolocou, o que voltou a expor a moça ao perigo. A hostilidade do paciente com relação ao seu pai, que já estava presente em seu relacionamento com seu irmão e sua namorada, começou a se revelar com relação a Freud. O paciente, sem conhecer a importância de seu comportamento, começou a transferir suas emoções para o analista e a viver no consultório as experiências que ainda estavam enterradas em seu inconsciente. Gradualmente, o paciente foi convencido. O pai que ele amava também odiava. Ele reprimira seu ódio aos 6 anos de idade. E esse ódio apenas apareceu como culpa, aparentemente sem motivo, e uma neurose obsessiva. O tratamento chegara ao seu ponto de retorno. O caminho estava livre para a solução da imagem do rato. Tendo aceito, depois de uma luta de 10 meses, a relação de amor e ódio com seu pai,
Ele estava apto a me contar coisas que eu pude refazer e explicar os motivos das histórias sobre os ratos. A história de ratos do capitão tornou-se o ponto central de referência para uma série de associações retrocedendo até a sua infância. E ratos adquirem uma série de significados simbólicos. Foi arranjar dinheiro para poder se casar. O motivo de querer ver seu pai morto. Dinheiro é sujeira. Uma coisa desprezível. E ratos são a mesma coisa. Tantos florins por tantos ratos. Quando eu era menino, eu vi ratos serem mortos com pauladas. O rato é o senhor quando criança. Assim, no rato, o paciente viu uma imagem viva de si mesmo. A crueldade do capitão Novak e seu amor ao castigo corporal também lembraram inconscientemente as surras da sua infância. Em seus delírios obsessivos, o paciente imediatamente ficava hostil com seu pai. A tortura do rato devia ser aplicada a seu pai, mas ele o amava e, para protegê-lo, fez um juramento. Eu preciso devolver o dinheiro ao tenente Alex. Senão os ratos vão pegar o meu pai. Esta foi uma promessa que não pôde manter, porque sabia que, na verdade, devia o dinheiro à moça dos Correios. No dia seguinte, enviei o dinheiro para a moça do posto dos Correios. Ela sabia que nós nos gostávamos. Foi por isso que ela pagou o frete para mim. Por que o senhor não foi diretamente ao posto dos Correios e pagou ela, pessoalmente? Porque estava com medo. Estava interessado nessa moça. Gostava dela. Pensou em dormir com ela. E se dormisse, seria infiel à moça a quem amava, Gisela. Mas desistindo de Gisela, estaria agradando a seu pai, que, embora estivesse morto, queria que se casasse com a prima rica. Inconscientemente, o senhor suprimiu o fato de que devia dinheiro à moça dos Correios, porque lembrava conflitos que eram muito penosos para serem lembrados. Conflitos que o fizeram em pedaços desde o começo de sua doença. Não sabia se continuava a obedecer seu pai ou se devia se manter fiel à mulher que tanto amava. Quando chegamos à solução, o delírio de rato do paciente desapareceu. A mente do neurótico obsessivo é como a árvore que espalha os seus galhos em todas as direções. Mas seja qual for a folha que a pessoa tomar, ela sempre seguirá o caminho da raiz causadora do mal. Nesse caso, o conflito entre o amor e o ódio que nasceu da crença inconsciente do paciente de que seu pai ficou entre ele e os seus desejos sexuais. Mas, quando o ódio reprimido por seu pai foi revelado, o conflito entre o amor e o ódio ficou resolvido e a importância de sua personalidade normal foi restabelecida.